Você não está ansioso por acaso. Existe um padrão mental persistente que mantém seu sistema nervoso em alerta contínuo. Você acorda antecipando problemas que ainda não existem. Repassa conversas na cabeça procurando erros que cometeu. Imagina cenários negativos antes que eles existam concretamente. Isso parece responsabilidade, parece estar preparado. Mas muitas vezes é apenas hipervigilância improdutiva que drena energia sem resolver nada. A ansiedade não se sustenta por causa do mundo externo. Ela se sustenta pela forma como você interpreta o mundo constantemente. Os estoicos entenderam isso com precisão extraordinária há mais de 2000 anos. Eles ensinaram que sofrimento emocional nasce de julgamentos imprecisos, expectativas desordenadas e apego ao que não controlamos. E quando você corrige esses padrões mentais deliberadamente, a ansiedade começa a perder força progressivamente. Nos próximos 21 dias, ao aplicar consistentemente 7 hábitos estoicos específicos, você pode reduzir drasticamente a ansiedade que consome sua paz. Não são exercícios complicados. São mudanças de postura mental. E quando a postura muda conscientemente, a mente responde automaticamente. E aqui estão os sinais de que ansiedade está controlando sua vida agora. Você acorda já tenso antes de qualquer problema real. Seu corpo está cronicamente contraído sem motivo aparente. Você evita situações por medo antecipado. Repassa mentalmente conversas buscando o que fez errado. Antecipa rejeição antes de tentar. Rumina sobre futuro que não chegou. Tem dificuldade para desligar mente à noite. Sente aperto no peito sem causa física. Se você reconheceu 3 ou mais sinais, ansiedade está operando como padrão dominante. E isso não é julgamento. É diagnóstico. Porque você não pode mudar padrão que não reconhece que existe. Antes de começar, deixa o like agora. E faz o seguinte. Comenta exatamente qual foi o número do like que você deixou. Pode ser 1 ou 5, ou pode ser 2301. Seja qual for o número que aparecer para você. Isso é para ver quem realmente está prestando atenção e quem está só assistindo passivamente. E depois me conta de onde você está assistindo. Agora vamos aos 7 hábitos que vão transformar sua relação com ansiedade nos próximos 21 dias. A primeira coisa que você precisa entender sobre ansiedade é que ela não é doença que apareceu aleatoriamente. É resposta condicionada que seu cérebro aprendeu através de repetição. Cada vez que você antecipou o problema, seu cérebro registrou como padrão útil. Cada vez que você ruminou sobre passado, reforçou conexão neural. E agora esse padrão opera automaticamente sem você perceber. Mas o que foi aprendido pode ser desaprendido através de prática deliberada. E é exatamente isso que esses 7 hábitos fazem. Eles não suprimem ansiedade temporariamente. Eles reconstroem os padrões mentais que a geram na raiz. E 21 dias é tempo suficiente para começar essa reconstrução neurológica, se você aplicar com consistência diária. Marco Aurélio sofria de ansiedade governando Roma. Ele enfrentava guerras, pragas e traições. E ainda assim desenvolveu paz interior através de práticas diárias que você vai aprender agora. Hábito 1. Separe fato de interpretação toda vez que a ansiedade surgir. O primeiro hábito ataca a raiz mais profunda da ansiedade. Confusão entre fato objetivo e interpretação subjetiva. Você não fica ansioso por causa de fatos puros. Você fica ansioso por causa de interpretações catastróficas de fatos neutros ou ambíguos. Epicteto ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. E a maioria nunca separa os dois conscientemente. Mensagem não respondida há 3 horas. Interpretação automática instantânea. A pessoa está brava comigo. Fiz algo errado. Relacionamento está acabando. Chefe pediu para conversar amanhã. Interpretação automática. Vou ser demitido com certeza. E então sofre ansiosamente sobre interpretação como se fosse fato confirmado. E tem algo neurológico acontecendo aqui. Seu cérebro evoluiu para detectar ameaças. E melhor assumir ameaça onde não existe que ignorar a ameaça real. Então o cérebro tem viés de negatividade automático. Mas esse viés que protegia ancestrais de predadores, agora cria ansiedade sobre ameaças sociais imaginárias. A prática diária é esta. Cada vez que a ansiedade surgir,
Pare imediatamente. Não permita que continue automática. Pergunte com honestidade brutal: qual é o fato objetivo puro aqui? E qual é minha interpretação subjetiva adicionada? Separe os dois explicitamente em voz alta ou por escrito. Fato. Mensagem não respondida há 3 horas. Interpretação. Pessoa está evitando você deliberadamente. E então pergunte crítico: existem outras interpretações igualmente plausíveis para este mesmo fato? Sim. Pessoa está ocupada com trabalho. Esqueceu temporariamente. Vai responder quando tiver tempo. Telefone sem bateria. Reunião longa. Sem possibilidades neutras. E aqui está o poder transformador desse hábito aparentemente simples. Quando você reconhece conscientemente que está sofrendo por interpretação não verificada e não por fato concreto, a urgência ansiosa diminui imediatamente. Porque você percebe que não está respondendo à realidade objetiva. Está respondendo à história que criou mentalmente sobre realidade. Conheci alguém que tinha ansiedade crônica debilitante sobre saúde. Qualquer sintoma físico mínimo disparava pânico instantâneo e espiral catastrófica. Dor de cabeça leve, tumor cerebral certamente, cansaço incomum, doença degenerativa avançando, pontada no peito, ataque cardíaco iminente, e gastava fortunas em exames médicos que sempre davam completamente normal, até que aprendeu esse hábito estoico de separação. Sentiu dor de cabeça? Fato puro. Sensação física desconfortável na cabeça. Interpretação automática habitual. Doença grave terminal. Interpretações alternativas igualmente plausíveis. Tensão muscular por postura. Desidratação. Estresse acumulado. Falta de sono adequado. Cafeína em excesso. 10 explicações benignas para cada catastrófica. E começou a praticar esse hábito automaticamente cada vez que sintoma surgia. E em 30 dias consistentes de prática diária, a ansiedade de saúde tinha reduzido 80% mensurável. Não porque parou de ter sintomas físicos ocasionais normais, porque parou de interpretar cada sintoma normal como catástrofe médica iminente. Pratique esse hábito religiosamente por 21 dias. Toda ansiedade que surgir, separe fato de interpretação explicitamente. E você vai notar revelação transformadora. Maioria esmagadora da sua ansiedade não vem de fatos objetivos perigosos. Vem de interpretações catastróficas que você adiciona a fatos neutros automaticamente. Isso faz sentido? Comenta aqui. Hábito 2. Identifique e solte o que não está sob seu controle. O segundo hábito ataca outra raiz profunda da ansiedade. Tentativa exaustiva de controlar o incontrolável. Você se torna cronicamente ansioso tentando garantir resultados que objetivamente não estão sob seu controle direto. E quanto mais tenta controlar desesperadamente, mais ansioso fica porque resultado nunca é garantido. Marco Aurélio praticava a dicotomia de controle diariamente como disciplina mental. Ele separava rigorosamente. O que está sob meu controle direto? Minhas ações, escolhas e respostas internas. O que não está sob meu controle? Resultados finais, reações alheias, eventos externos, futuro imprevisível, opiniões de terceiros. E então ele investia energia mental exclusivamente no que controlava, e soltava deliberadamente o que não controlava. Isso não é passividade derrotista. É sabedoria prática de investir energia limitada, onde ela tem impacto real mensurável. A prática diária é esta. Cada vez que ansiedade surgir sobre algo futuro, pergunte rigorosamente: isso está sob meu controle direto agora neste momento? Se não, pratique soltar conscientemente. Não controlo a reação da pessoa. Controlo apenas se comunico com clareza e respeito. Não controlo se serei aprovado. Controlo apenas se me preparo bem. E tem frase poderosa que Epicteto ensinava para soltar. Que assim seja. Não como resignação derrotada, como aceitação ativa. Se acontecer X que não controlo, que assim seja. Eu lido então. E essa frase desativa a ansiedade porque você para de resistir mentalmente ao que pode acontecer. Conheci pessoa que tinha ansiedade social paralisante. Antes de qualquer evento social, passava dias antecipando julgamentos. E se me julgarem? E se não gostarem? E se eu falar algo errado? E então evitava eventos ou ia em pânico. Até que praticou esse hábito diariamente.
Controlo se sou autêntico e respeitoso. Não controlo se pessoas gostam de mim. E começou a usar. Se me julgarem negativamente, que assim seja. E em semanas, ansiedade social reduziu drasticamente. Porque parou de tentar controlar opinião alheia impossível de controlar. Pratique esse hábito diariamente. Identifique o que não controla em cada situação ansiosa e solte usando que assim seja. Você vai sentir alívio imediato quando para de carregar peso de tentar controlar o incontrolável. E aqui está algo importante sobre esses 7 hábitos que você está aprendendo. Eles não são apenas conceitos filosóficos. São práticas que mais de 2.000 pessoas já usaram para reduzir a ansiedade crônica em semanas. E se você quer aprofundar ainda mais, existe um treinamento completo que expande cada um desses hábitos. São mais de 20 módulos em vídeo, mostrando como aplicar cada técnica estoica para diferentes tipos de ansiedade. Inclui um roteiro estruturado de 45 dias para quem quer continuar além dos 21 dias iniciais. Áudios guiados especificamente para momentos de crise ansiosa, e todo o conhecimento de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, traduzido para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já transformaram a ansiedade paralisante em tranquilidade funcional com esse sistema. O link está na descrição se você quer o método completo detalhado, não apenas os 7 hábitos iniciais. Mas continue aqui, porque os próximos hábitos são ainda mais poderosos para resultados rápidos. Hábito 3. Visualize o pior cenário e planeje sua resposta. O terceiro hábito é contraintuitivo, mas extremamente poderoso empiricamente. Visualização negativa deliberada e estruturada. Cultura moderna de autoajuda diz: visualize apenas o positivo sempre. Mantenha pensamentos elevados. Negue o negativo completamente. Estoicos faziam exatamente o oposto intencionalmente. E funcionava infinitamente melhor para eliminar a ansiedade na raiz. Sêneca praticava premeditatio malorum religiosamente todos os dias. Premeditação dos males. Por alguns minutos diários, ele visualizava propositalmente coisas ruins específicas que poderiam acontecer. Perda de riqueza acumulada ao longo de anos. Morte súbita de pessoa amada. Falha pública de planos importantes. Traição de confiança depositada. Doença incapacitante. E considerava racionalmente como responderia com sabedoria estoica a cada cenário difícil. E tem lógica psicológica profunda validada por neurociência moderna aqui. Ansiedade se alimenta primariamente de medo do inesperado, desconhecido, aterrorizante. Quando algo ruim acontece de surpresa total, impacto emocional é brutal e desproporcional. Sistema nervoso entra em pânico porque não tem referência de como lidar. Mas quando você já considerou mentalmente aquela possibilidade específica e planejou resposta racional, quando algo similar acontece, não há elemento surpresa paralisante. E sem surpresa, há menos pânico automático e mais clareza de resposta consciente e efetiva. Marco Aurélio escrevia em suas meditações pessoais: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Não para ficar negativo ou desenvolver pessimismo crônico. Para não ser pego de surpresa emocionalmente. Para estar preparado mentalmente para a realidade humana imperfeita sem entrar em colapso quando imperfeição aparecer. A prática diária específica é esta. Reserve 5 a 10 minutos para visualizar calmamente e racionalmente algo específico que você teme profundamente. Não morbidamente com detalhes gráficos desnecessários. Racionalmente com planejamento prático de resposta. E se eu perder esse emprego que sustenta minha família? O que especificamente eu faria passo a passo? E você planeja concretamente. Tenho reserva financeira para 6 meses. Poderia buscar emprego similar em 2 meses estatisticamente. Tenho habilidades X e Z comercializáveis no mercado. Poderia reduzir custos fixos em A, B, C imediatamente. Família poderia apoiar temporariamente se necessário. Poderia fazer freela enquanto busca. E quando você planeja a resposta concreta e detalhada, o medo abstrato diminui proporcionalmente, porque não é mais desconhecido aterrorizante vazio que paralisa.
É cenário objetivamente ruim considerado com resposta planejada racional. E cérebro diferencia neurologicamente. Desconhecido aterrorizante dispara pânico paralisante. Conhecido ruim, mas gerenciável com plano não dispara pânico. E tem segundo benefício psicológico poderoso e inesperado. Quando você visualiza regularmente perda potencial de algo que tem, você aprecia dramaticamente mais o que tem agora no presente. Quando Marco Aurélio imaginava diariamente perder entes queridos, tratava-os infinitamente melhor enquanto vivos e presentes. Visualização negativa, sistemática não gera pessimismo depressivo destrutivo. Gera gratidão presente intensa e preparação emocional resiliente. Conheci pessoa que tinha ansiedade financeira absolutamente paralisante que controlava a vida inteira. Não abria contas bancárias por medo de ver números ruins. Não olhava investimentos por medo de descobrir perdas. Não planejava a aposentadoria. Vivia evitando completamente tudo relacionado a dinheiro por ansiedade que crescia exponencialmente com a evitação. Era ciclo vicioso de evitação que piorava a ansiedade que aumentava a evitação ainda mais. Até que praticou visualização negativa estoica sistemática durante 21 dias. Pior cenário financeiro absolutamente possível. Perco todo o dinheiro que acumulei até hoje. 0. O que especificamente eu faria? E começou a planejar detalhadamente cada passo. Poderia morar com família temporariamente sem custo. Poderia vender coisas desnecessárias para gerar caixa imediato. Poderia trabalhar em literalmente qualquer emprego básico para reconstruir do zero. Tenho saúde física e capacidade mental de trabalhar. Já reconstruí coisas antes na vida. E quando viu concretamente que tinha respostas práticas viáveis mesmo para pior cenário imaginável, ansiedade financeira diminuiu 70% em 3 semanas. Porque não era mais vazio aterrorizante e desconhecido que paralisava. Era cenário objetivamente ruim, mas absolutamente gerenciável com respostas planejadas. E então conseguiu finalmente olhar para finanças, sem pânico paralisante, e organizar vida financeira adequadamente pela primeira vez em anos. Pratique esse hábito diariamente por 5 a 10 minutos sem falha. Escolha um medo específico diferente cada dia. Visualize acontecendo com detalhes realistas. Planeje resposta racional prática passo a passo. E observe como a ansiedade sobre aquele medo específico diminui progressivamente quando não é mais desconhecido, mas considerado e planejado meticulosamente. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho. Hábito 4. Pratique gratidão ativa pelo que você tem agora. O quarto hábito pode parecer clichê, mas tem poder neurológico comprovado. Gratidão ativa diária. E não é apenas listar coisas boas. É reconhecer profundamente que o que você tem pode ser perdido. E essa consciência gera apreciação que reduz a ansiedade sobre o futuro. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele olhava para entes queridos e pensava: eles são mortais. Podem partir a qualquer momento. E isso não gerava tristeza. Gerava gratidão intensa pelo momento presente com eles. E tem ciência aqui. Ansiedade é foco no futuro ameaçador. Gratidão é foco no presente valioso. E cérebro não consegue focar intensamente nos dois simultaneamente. Quando você pratica gratidão genuína, ansiedade diminui neurologicamente. A prática diária é esta. Todas as noites, escreva 3 coisas específicas pelas quais é grato. Não genéricas. Específicas. Não sou grato pela família. Mas eu sou grato pela conversa de 10 minutos que tive com minha filha hoje, onde ela me contou sobre o dia dela. E adicione: e isso pode ser perdido. Não morbidamente. Realisticamente. E essa consciência de impermanência intensifica a gratidão e reduz a ansiedade sobre o futuro. Porque você aprecia intensamente o que tem agora em vez de se preocupar obsessivamente com o que pode perder. Conheci pessoa que tinha ansiedade generalizada sobre tudo. Praticou gratidão específica diariamente por 21 dias. E a ansiedade reduziu 60%. Porque mente ocupada com a apreciação genuína não tem espaço para a ruminação ansiosa. Pratique esse hábito todas as noites. 3 coisas específicas. Com consciência de impermanência. E observe mudança. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha. Hábito 5.
Questione seus pensamentos ansiosos em vez de acreditar automaticamente. O quinto hábito transforma radicalmente sua relação com pensamentos ansiosos invasivos. Questionamento ativo rigoroso em vez de aceitação passiva automática. A maioria esmagadora das pessoas trata pensamentos ansiosos como verdades absolutas incontestáveis. Tenho o pensamento de que vou falhar miseravelmente. Vira automaticamente, vou falhar com certeza absoluta. Marco Aurélio escreveu em Reflexões Pessoais: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E parte crucial desse poder é questionar ativamente pensamentos em vez de acreditar automaticamente e passivamente em tudo que surge na mente. E tem descoberta neurocientífica importante aqui. Pensamentos não são fatos, são eventos mentais. Seu cérebro produz aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. E maioria é repetitiva, negativa e imprecisa. Mas você não precisa acreditar em todos. Pode escolher quais examinar criticamente e quais descartar. A prática diária transformadora é esta. Quando o pensamento ansioso surgir invadindo sua mente, não aceite passivamente como verdade revelada. Questione ativamente. Esse pensamento é fato verificável ou opinião ansiosa? Qual evidência concreta objetiva eu tenho para apoiar esse pensamento? Existem outras formas igualmente válidas de interpretar essa situação. Exemplo concreto. Pensamento ansioso invade. Vou falhar nessa apresentação importante e todos vão me julgar negativamente. Questionamento ativo. Isso é fato comprovado ou medo antecipado? Já falhei em todas as apresentações anteriores da minha vida? Não. A maioria foi adequada. Qual evidência objetiva real de que falharei desta vez? Nenhuma evidência concreta. Estou preparado razoavelmente? Sim, pratiquei. Então de onde vem essa certeza de falha? De ansiedade, não de realidade. E quando você questiona rigorosamente com lógica, o poder hipnótico do pensamento ansioso diminui drasticamente. Porque você reconhece conscientemente, é apenas pensamento ansioso automático, não verdade profética sobre futuro, nem fato sobre realidade. Conheci pessoa que tinha pensamentos ansiosos, invasivos constantes e debilitantes. Algo terrível vai acontecer hoje com certeza. E acreditava cegamente em cada pensamento. Vivia em estado de alerta perpétuo exaustivo. Até que aprendeu a questionar sistematicamente. Onde está a evidência objetiva? Quantas vezes tive esse pensamento exato e nada terrível aconteceu? Literalmente 10.000 vezes nos últimos anos. E poder escravizante dos pensamentos diminuiu 80% em um mês. Porque parou de tratá-los como oráculos precisos e começou a tratá-los como eventos mentais questionáveis. Pratique diariamente sem exceção. Questione rigorosamente pensamentos ansiosos, em vez de acreditar automaticamente. E observe como perdem poder hipnótico progressivamente sobre você. Hábito 6. Respire intencionalmente quando a ansiedade física surgir. O sexto hábito ataca a ansiedade pelo corpo. Respiração intencional. Ansiedade não é apenas mental. É física. Respiração rasa, músculos tensos, batimento acelerado. E corpo alimenta mente que alimenta corpo. Ciclo vicioso. Mas você pode quebrar ciclo pelo corpo. Estoicos entendiam conexão mente-corpo. Sêneca praticava controle respiratório para acalmar mente. A prática é esta. Quando sentir ansiedade física, pare. Respire fundo por 4 segundos. Segure por 4. Expire por 6. Repita 5 vezes. E isso ativa sistema nervoso parasimpático que desliga a resposta de luta ou fuga. Não é místico, é fisiológico. Respiração controlada sinaliza ao cérebro, não há ameaça real. E ansiedade diminui. Conheci pessoa que tinha ataques de pânico frequentes. Aprendeu respiração intencional. E conseguiu interromper ataques em início. Porque quebrou o ciclo corpo-mente. Pratique diariamente. Não apenas quando ansioso. Pratique quando calmo também. E ficará automático quando precisar. Se você se reconheceu, comenta. Estou aplicando. Hábito 7. Aceite a ansiedade em vez de lutar contra ela. O sétimo hábito é paradoxal, mas libertador. Aceite a ansiedade quando surgir em vez de lutar desesperadamente contra ela. Porque luta contra a ansiedade gera mais ansiedade.
Não deveria estar ansioso, adiciona a camada de ansiedade sobre estar ansioso. Epicteto ensinava: não resista ao que não pode controlar imediatamente. E você não controla se a ansiedade surge. Controla apenas como responde quando surge. A prática é esta: quando a ansiedade surgir, não lute. Reconheça: ansiedade está aqui. É desconfortável, mas não perigoso. Vai passar. E permita que esteja ali sem resistir. E, paradoxalmente, quando você para de resistir, ela diminui. Porque resistência alimenta. Aceitação desinfla. Conheci pessoa que lutava contra a ansiedade há anos. Não posso estar ansioso. E a ansiedade piorava. Até que aprendeu aceitação. Ok, ansiedade está aqui agora. E parou de lutar. E a ansiedade perdeu poder. Pratique diariamente. Aceite a ansiedade quando surgir. Reconheça sem lutar. E observe perder poder. Agora você tem os 7 hábitos estoicos poderosos. Mas conhecer intelectualmente não basta minimamente. Aplicar consistentemente nos próximos 21 dias muda tudo fundamentalmente. E aqui está como aplicar com máxima efetividade. Escolha 2 ou 3 hábitos específicos para focar primeiro. Não tente implementar todos os 7 simultaneamente no primeiro dia. Pratique esses 2 ou 3 escolhidos diariamente religiosamente por uma semana inteira. Depois, adicione mais 2. E em 21 dias completos, todos os 7 estarão operando progressivamente. E tem algo poderoso sobre como esses hábitos funcionam juntos. Eles se reforçam mutuamente criando sistema resiliente. Quando você separa fato de interpretação, fica exponencialmente mais fácil soltar incontrolável. Quando questiona pensamentos, visualização negativa funciona melhor. Quando aceita a ansiedade sem lutar, gratidão flui naturalmente. Juntos criam um sistema mental resiliente que não gera ansiedade crônica desproporcional. E deixa eu ser brutalmente honesto sobre timeline realista de transformação. Primeira semana você vai sentir que está lutando contra a corrente. Padrões antigos vão resistir fortemente. Cérebro vai querer voltar ao automático ansioso familiar. Isso é completamente normal e esperado. Persista sem desistir. Segunda semana você vai notar que alguns hábitos estão ficando mais naturais. Menos esforço consciente necessário. Terceira semana você vai perceber mudanças reais mensuráveis. Menos episódios ansiosos. Recuperação mais rápida quando a ansiedade surge. Maior sensação de controle. E após 21 dias completos, transformação é inegável se você aplicou consistentemente. E custo devastador de nunca tratar a ansiedade adequadamente ao longo de décadas é brutal. Pessoas que vivem com ansiedade crônica não tratada perdem oportunidades profissionais enormes, porque a ansiedade paralisa em momentos críticos. Perdem relacionamentos significativos porque a ansiedade cria conflitos desnecessários. Perdem saúde física porque a ansiedade crônica literalmente destrói corpo através de cortisol elevado. Desenvolvem depressão secundária à ansiedade não tratada. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem vida vivida em prisão mental que poderia ter sido liberta décadas antes. Você tem oportunidade transformadora agora. 21 dias de prática consistente desses 7 hábitos estoicos validados por milênios. E transformação genuína começa. Marco Aurélio não desenvolveu paz interior em fim de semana motivacional. Desenvolveu através de anos de prática diária disciplinada. Mas transformação mensurável começa nos primeiros 21 dias de aplicação consistente. E você vai sentir diferença substancial se aplicar religiosamente sem pular dias. Agora você entende profundamente que a ansiedade não é destino imutável geneticamente determinado. É padrão mental condicionado que pode ser sistematicamente mudado através de 7 hábitos estoicos práticos aplicados consistentemente, que 21 dias de aplicação diária transformam um sistema mental reativo automático em sistema mental resiliente consciente, e que essa transformação libera não apenas mente mas vida inteira em todas as dimensões. A pergunta crucial agora é: você vai apenas concordar intelectualmente e esquecer amanhã? Ou vai realmente aplicar nos próximos 21 dias sem exceção? Deixa nos comentários qual hábito você vai começar amanhã. Compartilhe com quem precisa. Se inscreve se ainda não fez. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que é próximo passo. Não ignore. Agora depende só de você.
A primeira coisa que você precisa entender sobre ansiedade é que ela não é doença que apareceu aleatoriamente. É resposta condicionada que seu cérebro aprendeu através de repetição. Cada vez que você antecipou o problema, seu cérebro registrou como padrão útil. Cada vez que você ruminou sobre o passado, reforçou conexão neural. E agora esse padrão opera automaticamente. Mas o que foi aprendido pode ser desaprendido. E é exatamente isso que o método estoico faz. Ele não suprime a ansiedade. Ele reconstrói os padrões mentais que a geram. E 21 dias é tempo suficiente para começar essa reconstrução neurológica se você aplicar com consistência. Marco Aurélio sofria de ansiedade. Ele governava Roma enfrentando guerras, pragas e traições. E ainda assim, desenvolveu paz interior através de práticas diárias que você vai aprender agora. Dia 1 a 7. Separação radical entre fato e interpretação. A primeira semana do método ataca a raiz mais profunda da ansiedade. Confusão entre fato objetivo e interpretação subjetiva. Você não fica ansioso por causa de fatos puros. Você fica ansioso por causa de interpretações catastróficas de fatos neutros ou ambíguos. Epicteto ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. E a maioria nunca separa os dois conscientemente. Mensagem não respondida há 3 horas. Interpretação automática instantânea. A pessoa está brava comigo. Fiz algo errado. Relacionamento está acabando. Chefe pediu para conversar amanhã. Interpretação automática. Vou ser demitido com certeza. E então sofre ansiosamente sobre interpretação como se fosse fato confirmado. E tem algo neurológico acontecendo aqui. Seu cérebro evoluiu para detectar ameaças. E melhor assumir ameaça onde não existe que ignorar a ameaça real. Então o cérebro tem viés de negatividade automático. Mas esse viés que protegia ancestrais de predadores, agora cria ansiedade sobre ameaças sociais imaginárias. A prática para os primeiros 7 dias é esta. Cada vez que a ansiedade surgir, pare imediatamente. Não permita que continue automática. Pergunte com honestidade brutal: qual é o fato objetivo puro aqui? E qual é minha interpretação subjetiva adicionada? Separe os dois explicitamente em voz alta ou por escrito. Fato. Mensagem não respondida há 3 horas. Interpretação. Pessoa está evitando você deliberadamente. E então pergunte crítico: existem outras interpretações igualmente plausíveis para este mesmo fato? Sim. Pessoa está ocupada com trabalho. Esqueceu temporariamente. Vai responder quando tiver tempo. Telefone sem bateria. Reunião longa. Sem possibilidades neutras. E aqui está o poder transformador desse exercício aparentemente simples. Quando você reconhece conscientemente que está sofrendo por interpretação não verificada e não por fato concreto, a urgência ansiosa diminui imediatamente, porque você percebe que não está respondendo à realidade objetiva. Está respondendo à história que criou mentalmente sobre realidade. Conheci alguém que tinha ansiedade crônica debilitante sobre saúde. Qualquer sintoma físico mínimo disparava pânico instantâneo e espiral catastrófica. Dor de cabeça leve, tumor cerebral certamente, cansaço incomum, doença degenerativa avançando, pontada no peito, ataque cardíaco iminente, e gastava fortunas em exames médicos que sempre davam completamente normal. Mas normalidade dos exames não acalmava porque a ansiedade não era sobre fatos médicos, era sobre interpretações catastróficas automáticas. Até que aprendeu separação estoica rigorosa entre fato e interpretação. Sentiu dor de cabeça? Fato puro. Sensação física desconfortável na cabeça. Interpretação automática habitual. Doença grave terminal. Interpretações alternativas igualmente plausíveis. Tensão muscular por postura, desidratação, estresse acumulado, postura ruim no computador, falta de sono adequado, cafeína em excesso, mudança climática. 10 explicações benignas para cada catastrófica. E começou a questionar interpretação catastrófica automaticamente cada vez que surgia. E em 30 dias consistentes de prática, ansiedade de saúde tinha reduzido 80% mensurável. Não porque parou de ter sintomas físicos ocasionais normais.
porque parou de interpretar cada sintoma normal como catástrofe médica iminente. E sem interpretação catastrófica, não há ansiedade desproporcional. Durante esta primeira semana, você vai sentir resistência mental forte. Cérebro vai querer voltar a interpretar catastroficamente automaticamente porque esse é padrão neural estabelecido há anos. Mas cada vez que você separa fato de interpretação conscientemente, você enfraquece conexão neural do padrão antigo e fortalece conexão neural do padrão novo. E neuroplasticidade garante que com repetição consistente suficiente, novo padrão se torna automático. Pratique isso religiosamente por 7 dias inteiros. Toda ansiedade que surgir, separe fato de interpretação explicitamente, e você vai notar revelação transformadora. Maioria esmagadora da sua ansiedade não vem de fatos objetivos perigosos. Vem de interpretações catastróficas que você adiciona a fatos neutros automaticamente. E aqui está algo que muda tudo sobre ansiedade. O método que você está aprendendo não é apenas filosofia. É protocolo estruturado que mais de 2.000 pessoas já usaram para reduzir ansiedade crônica drasticamente. São mais de 20 módulos em vídeo que detalham cada técnica estoica para cada tipo de ansiedade. Inclui roteiro completo de 45 dias para quem quer ir além dos 21 dias iniciais, áudios guiados para momentos de crise ansiosa, e todo o conhecimento de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca traduzido especificamente para ansiedade moderna. Mais de 2.000 pessoas já transformaram ansiedade paralisante em tranquilidade funcional com esse protocolo sistemático. O link está na descrição se você quer método completo estruturado, não apenas conceitos. Mas continue aqui porque as próximas semanas são ainda mais poderosas. Dia 8 a 14. Aceitação ativa do que não controla. A segunda semana ataca outra raiz profunda e devastadora da ansiedade. Tentativa exaustiva de controlar o incontrolável. Você se torna cronicamente ansioso tentando garantir resultados que objetivamente não estão sob seu controle direto. E quanto mais tenta controlar desesperadamente, mais ansioso fica porque resultado nunca é garantido. É ciclo vicioso que se autoalimenta. Marco Aurélio praticava a dicotomia de controle diariamente como disciplina mental. Ele separava rigorosamente e sem exceção. O que está sob meu controle direto absoluto? Minhas ações, escolhas e respostas internas. O que não está sob meu controle de forma alguma? Resultados finais, reações alheias, eventos externos, futuro imprevisível, opiniões de terceiros, condições climáticas, economia, saúde perfeita. E então ele investia a energia mental exclusivamente no que controlava completamente. E soltava deliberadamente o que não controlava. Isso não é passividade derrotista. É sabedoria prática de investir energia limitada, onde ela tem impacto real mensurável. E tem estatística psicológica aqui. Estudos mostram que 85% das preocupações nunca se materializam. E dos 15% que se materializam, 79% são lidados melhor que pessoa imaginava. Isso significa 96,85% das preocupações são desperdício de energia mental. Mas a ansiedade crônica gasta energia nesse 96,85%, como se fosse útil. Não é. É tortura mental improdutiva. A prática para dias 8 a 14 é esta. Cada vez que a ansiedade surgir sobre algo futuro, pergunte rigorosamente: isso está sob meu controle direto agora neste momento? Se não, pratique soltar conscientemente usando técnica específica. Não controlo reação da pessoa a mim. Controlo apenas se comunico com clareza, respeito e autenticidade. Não controlo se serei aprovado nesse processo. Controlo apenas se me preparo bem com recursos disponíveis. Não controlo se mercado vai cair. Controlo apenas se invisto disciplinadamente. E tem frase poderosa que Epicteto ensinava para soltar conscientemente. Que assim seja. Não como resignação derrotada passiva. Como aceitação ativa e corajosa. Se acontecer X que não controlo, que assim seja. Eu lido com consequências então com recursos que terei. E essa frase simples desativa a ansiedade antecipatória, porque você para de resistir mentalmente ao que pode acontecer e não controla. Conheci pessoa que tinha ansiedade social absolutamente paralisante.
Antes de qualquer evento social, passava dias e noites inteiras antecipando julgamentos possíveis. E se me julgarem negativamente? E se não gostarem de mim? E se eu falar algo constrangedor? E se me rejeitarem? E se pensarem que sou estranha? E então evitava completamente eventos, ou ia em estado de pânico avançado, que se confirmava em profecias autorrealizáveis, até que aprendeu dicotomia de controle através de práticas estoicas. Controlo se sou autêntica e respeitosa. Não controlo absolutamente nada sobre se pessoas gostam de mim. E começou a praticar ativamente. Se me julgarem negativamente sem me conhecerem, que assim seja. Não está sob meu controle de forma alguma. E em semanas consistentes de prática, ansiedade social reduziu drasticamente de 9 para 3 em escala de 10. Porque parou de tentar controlar a opinião alheia, que é impossível de controlar, e focou apenas em ser autêntica, que é controlável. E tem descoberta libertadora que ela fez. Quando parou de tentar controlar se pessoas gostavam dela, ironicamente mais pessoas gostavam. Porque a autenticidade é atraente. E tentativa desesperada de controlar impressão é repulsiva. Então soltar controle não apenas reduziu ansiedade, melhorou resultados que a ansiedade tentava controlar. Durante a segunda semana, pratique rigorosamente identificar o que está e o que não está sob seu controle em cada situação ansiosa específica. E deliberadamente, solte o que não controla usando "que assim seja", ou variação que funcione para você. Você vai sentir alívio físico imediato quando para de carregar peso psicológico de tentar controlar o incontrolável. E aqui está a técnica adicional poderosa para a segunda semana. Visualize carregar mochila pesada. Cada preocupação sobre incontrolável é pedra na mochila. Quanto mais você se preocupa com o incontrolável, mais pesada fica. E você caminha curvada pela vida carregando peso que não precisa carregar. Agora visualize tirar cada pedra e deixar cair. Cada coisa incontrolável que você solta, mochila fica mais leve. E você caminha mais ereto. Essa visualização concreta ajuda o cérebro a soltar emocionalmente o que intelectualmente reconhece como incontrolável. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho. Agora, vamos para a terceira semana. Dia 15 a 21. Visualização negativa e preparação emocional. A terceira semana introduz prática contraintuitiva, mas extremamente poderosa empiricamente. Visualização negativa deliberada. Cultura moderna de autoajuda diz: visualize apenas o positivo sempre. Pense em sucesso apenas. Negue o negativo completamente. Estoicos faziam exatamente o oposto intencionalmente. E funcionava infinitamente melhor para eliminar a ansiedade. Sêneca praticava premeditatio malorum religiosamente. Premeditação dos males. Deliberadamente, por alguns minutos diários, ele visualizava propositalmente coisas ruins específicas que poderiam acontecer. Perda de riqueza acumulada. Morte de pessoa amada. Falha pública de planos importantes. Traição de confiança. Doença incapacitante. E considerava racionalmente como responderia com sabedoria estoica a cada cenário. E tem lógica psicológica profunda validada por neurociência aqui. Ansiedade se alimenta primariamente de medo do inesperado desconhecido. Quando algo ruim acontece de surpresa total, impacto emocional é brutal e desproporcional. Mas quando você já considerou mentalmente aquela possibilidade específica e planejou resposta, quando algo similar acontece, não há elemento surpresa aterrorizante. E sem surpresa, há menos pânico automático e mais clareza de resposta consciente. Marco Aurélio escrevia em Meditações: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Não para ficar negativo ou pessimista, para não ser pego de surpresa emocionalmente. Para estar preparado mentalmente para a realidade humana imperfeita. A prática específica para dias 15 a 21 é esta. Diariamente, reserve 5 a 10 minutos para visualizar calmamente e racionalmente algo específico que você teme profundamente. Não morbidamente com detalhes desnecessários. Racionalmente com planejamento prático.
E se eu perder esse emprego que sustenta a família? O que especificamente eu faria? E você planeja. Tenho reserva para 6 meses. Poderia buscar emprego similar em 2 meses estatisticamente. Tenho habilidades X, Y, Z comercializáveis. Poderia reduzir custos em A, B, C. Família poderia apoiar temporariamente. E quando você planeja a resposta concreta, o medo abstrato diminui proporcionalmente. Porque não é mais desconhecido aterrorizante vazio. É cenário ruim considerado com resposta planejada racional. E cérebro diferencia. Desconhecido aterrorizante dispara pânico. Conhecido ruim, mas gerenciável não dispara pânico. E tem segundo benefício psicológico poderoso. Quando você visualiza regularmente perda de algo, você aprecia dramaticamente mais o que tem agora. Quando Marco Aurélio imaginava diariamente perder entes queridos, tratava-os infinitamente melhor enquanto vivos. Visualização negativa sistemática não gera pessimismo depressivo, gera gratidão presente e preparação emocional. Conheci pessoa que tinha ansiedade financeira absolutamente paralisante. Não abria contas bancárias por medo de ver números ruins. Não olhava investimentos por medo de perdas. Não planejava futuro financeiro. Vivia evitando completamente tudo relacionado a dinheiro por ansiedade que crescia com evitação. Era ciclo de evitação que piorava a ansiedade que aumentava a evitação, até que praticou visualização negativa, estoica sistemática. Pior cenário financeiro possível. Perco absolutamente todo o dinheiro que tenho. O que especificamente eu faria? E começou a planejar detalhadamente. Poderia morar com família temporariamente sem problemas. Poderia vender coisas desnecessárias para gerar caixa. Poderia trabalhar em literalmente qualquer emprego básico para reconstruir do zero. Tenho saúde e capacidade de trabalhar. Já reconstruo antes. E quando viu concretamente que tinha respostas práticas mesmo para pior cenário imaginável, ansiedade diminuiu drasticamente. Porque não era mais vazio aterrorizante desconhecido. Era cenário objetivamente ruim, mas gerenciável com respostas planejadas. E então conseguiu finalmente olhar para finanças, sem pânico paralisante, e organizar vida financeira adequadamente. Durante a terceira semana, pratique visualização negativa por 5 a 10 minutos diários sem falha. Escolha um medo específico diferente cada dia. Visualize acontecendo com detalhes. Planeje resposta racional prática. E observe como a ansiedade sobre aquele medo específico diminui quando não é mais desconhecido, mas considerado e planejado. E tem técnica adicional. Após visualizar negativo, visualize você lidando bem com aquilo. Não apenas sobrevivendo, mas crescendo através da adversidade. Isso programa cérebro não apenas para tolerar a adversidade, mas para confiar em capacidade de lidar e crescer. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Os 21 dias não terminam sua jornada. Eles começam transformação de padrões mentais. E após 21 dias de prática consistente, você terá 3 novas habilidades instaladas. Separar fato de interpretação automaticamente, soltar o que não controla naturalmente, e preparar-se emocionalmente para adversidades possíveis. Mas método continua além de 21 dias, com práticas adicionais que aprofundam paz. E aqui estão algumas que você pode incorporar após consolidar as 3 primeiras semanas. Prática adicional 1. Diário estoico matinal e noturno. Marco Aurélio mantinha diário onde conversava consigo mesmo aplicando filosofia estoica. Suas meditações são esse diário. E prática de escrever força clareza mental que apenas pensar não força. Pela manhã, escreva. Hoje posso encontrar X, Y, Z, difícil. Como vou responder com sabedoria? Prepara a mente. Pela noite escreva. Hoje reagi bem a A, B. Poderia ter reagido melhor a C. Consolida aprendizado. E essa prática de 10 minutos diários acelera massivamente transformação de padrões ansiosos. Prática adicional. 2. Treinamento de desconforto voluntário. Estoicos praticavam deliberadamente desconforto controlado. Sêneca ocasionalmente jejuava. Marco Aurélio dormia em chão duro voluntariamente. Não por masoquismo, por fortalecer tolerância a desconforto.
E ansiedade é frequentemente medo de desconforto futuro. Quando você pratica desconforto voluntariamente, você prova a si mesmo que consegue lidar com desconforto, e medo diminui. Tome banho frio deliberadamente. Jejue ocasionalmente. Sente com desconforto leve sem fugir. E tolerância a desconforto aumenta. E ansiedade sobre desconforto futuro diminui. Prática adicional. 3. Memento mori consciente. Memento mori significa: lembre-se que você vai morrer. E parece mórbido. Mas estoicos usavam para eliminar ansiedade sobre trivialidades. Quando você lembra que vida é finita, você para de se preocupar com trivialidades infinitas. Alguém te criticou? Memento mori. Daqui 100 anos, vocês dois estarão mortos. Importa? Perdeu oportunidade. Memento mori. Terá outras ou não terá. Mas vida é finita, então pare de sofrer por isso. E essa perspectiva corta a ansiedade sobre 90% das preocupações diárias que são objetivamente triviais quando você lembra de mortalidade. Se você se reconheceu nisso, comenta: estou aplicando. E aqui está a verdade mais importante sobre ansiedade que você precisa gravar. Ansiedade não é inimiga. É sinal mal calibrado. Seu cérebro está tentando te proteger, mas aprendeu a disparar alarmes para ameaças que não existem ou que você não controla. E método estoico recalibra esse sistema de alarme. Nos primeiros 21 dias, você ensina cérebro a distinguir ameaça real de ameaça imaginada. Fato de interpretação. Controlável de incontrolável. Preparação de ruminação. E com prática, cérebro aprende. E ansiedade diminui não porque você a suprimiu, mas porque sistema que a gerava foi recalibrado. E tem diferença brutal entre suprimir ansiedade e recalibrar sistema que a gera. Supressão é temporária e exaustiva. Recalibração é permanente e libertadora. Medicação suprime. Terapia pode ajudar a recalibrar. Método estoico definitivamente recalibra quando aplicado consistentemente. Conheci pessoa que sofreu ansiedade generalizada por 15 anos. Tentou medicação. Ajudou superficialmente, mas efeitos colaterais eram ruins. Tentou terapia. Ajudou um pouco. Mas breakthrough real veio quando descobriu o método estoico e aplicou consistentemente. Nos primeiros 21 dias, seguiu o protocolo rigorosamente. Separou o fato de interpretação. Soltou o incontrolável. Praticou visualização negativa. E pela primeira vez em 15 anos, sentiu que estava tratando raiz, não sintoma. E após 90 dias de prática, a ansiedade que dominava a vida inteira tinha reduzido 80%. Não desapareceu completamente, mas parou de controlar vida. E ela descreve transformação como: antes, ansiedade dirigia meu carro, e eu era passageira no banco de trás. Agora, eu dirijo, e ansiedade é apenas alerta ocasional no painel que eu reconheço e decido se age ou não. Essa transformação está disponível para você através de 21 dias de prática. Não é mágica. É neuroplasticidade aplicada através de filosofia prática milenar. Mas tem algo crucial que precisa ser dito. Os 21 dias exigem consistência. Não é fazer um dia e pular 3. É aplicar diariamente mesmo quando não sente vontade. Especialmente quando não sente vontade. Porque mudança de padrão neural exige repetição consistente, não intensidade ocasional. E você vai ter dias difíceis durante os 21 dias. Dias onde a ansiedade vai atacar forte. E você vai duvidar se método funciona. Isso é normal. É seu cérebro resistindo à mudança de padrão estabelecido. Persista. Continue aplicando. E após a resistência, vem transformação. Marco Aurélio não desenvolveu paz em um fim de semana. Desenvolveu através de anos de prática diária. Mas transformação começa nos primeiros 21 dias. E você vai sentir diferença se aplicar consistentemente. Primeira semana, você vai notar que consegue separar fato de interpretação mais facilmente. Segunda semana, vai sentir alívio ao soltar o incontrolável. Terceira semana, vai perceber que medos específicos diminuíram porque visualizou e planejou. E aqui está o poder cumulativo. Cada habilidade reforça as outras. Quando você separa fato de interpretação, fica mais fácil soltar incontrolável. Quando solta incontrolável, fica mais fácil visualizar negativo sem pânico. E juntas,
Essas habilidades criam um sistema mental resiliente que não gera ansiedade crônica. Pessoas que sofrem ansiedade crônica não têm sistema mental resiliente. Têm sistema mental reativo. Reagem a cada pensamento ansioso como se fosse verdade. Reagem a cada preocupação como se fosse urgência real. E vivem em modo de emergência constante que exaure. Pessoas que desenvolveram paz através de estoicismo têm sistema mental resiliente. Reconhecem pensamentos ansiosos, mas não reagem automaticamente. Avaliam preocupações, mas não tratam todas como urgentes. E vivem em modo de resposta consciente que conserva energia. E transição de sistema reativo para sistema resiliente acontece através de prática deliberada dos 3 pilares que você aprendeu. Separação, fato-interpretação, soltar incontrolável, visualização negativa preparatória. Pratique esses 3 por 21 dias. E sistema mental começa a mudar fundamentalmente. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda, deixa aí embaixo. E tem algo sobre ansiedade que maioria não percebe. Ansiedade não é apenas sintoma psicológico. É padrão que afeta tudo. Quando você está ansioso cronicamente, você toma decisões piores. Evita oportunidades importantes. Desgasta relacionamentos. Compromete saúde física através de tensão constante. E vive vida menor que capacidade real. Quando você reduz a ansiedade através de método estoico, não muda apenas como se sente. Muda como vive. Oportunidades que evitava por ansiedade, você explora. Decisões que adiava por medo, você toma. Relacionamentos que desgastava por preocupação, você nutre. E saúde que comprometia por tensão, você restaura. Ansiedade reduzida libera a vida inteira, não apenas mente. E custo de nunca tratar ansiedade é devastador ao longo de décadas. Pessoas que vivem com ansiedade crônica não tratada perdem oportunidades profissionais porque a ansiedade paralisa. Perdem relacionamentos porque a ansiedade cria conflitos. Perdem saúde porque a ansiedade destrói corpo. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem vida que poderia ter sido muito maior se tivessem tratado a ansiedade décadas antes. Você tem oportunidade agora de não deixar mais 10, 20, 30 anos passarem dominados por ansiedade. Você tem método testado por milênios e validado por milhares. 21 dias de prática consistente, e transformação começa. Agora você entende que ansiedade não é destino imutável. É padrão mental que pode ser recalibrado através de prática estoica específica, que 21 dias de aplicação consistente das 3 práticas principais transformam sistema mental reativo em sistema mental resiliente. E que essa transformação libera não apenas mente, mas vida inteira. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou vai aplicar nos próximos 21 dias? Deixa nos comentários qual prática você vai começar amanhã. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal se ainda não fez. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que é próximo passo dessa jornada. Não ignore. Agora depende só de você.